Olá, irmãos, queridos amigos. É o meu desejo que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre o coração de cada um de vocês. Talvez você me diga, mas haveria alguma dificuldade para que a paz de Jesus encontrasse o meu coração? Não, a paz de Jesus não teria dificuldade alguma em chegar ao teu coração. Mas o teu coração talvez tenha dificuldade de chegar até a paz de Jesus Cristo. E o que quer dizer isso? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. No decorrer da aula nós veremos um pouco sobre isso. Mas, como é de costume, quero iniciar a aula de hoje, antes de nós entrarmos no assunto, com uma oração. Querido Pai, nós te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, nossos entendimentos, para que possamos compreender a Tua Palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma parábola bastante interessante, a parábola da figueira. E sobre esta parábola veremos uma introdução, a parousia, o que é isso? A figueira em si e uma conclusão. Introdução. A parábola da figueira é uma ilustração sobre como os homens poderiam saber que a vinda de Jesus estava próxima. Jesus Cristo, o nosso Salvador, disse que voltaria. Sim, ele veio a esta terra, nasceu aproximadamente 2020 anos e disse que um dia voltaria. E que sinais haveria da vinda de Jesus a esta terra? Os discípulos ficaram bastante curiosos. Quando Jesus tocou nesse assunto, alguém chegou a Jesus e disse: Senhor, tudo bem, quais são os sinais do teu retorno? O Senhor nasceu, está com a gente, daqui a uns dias o Senhor está dizendo que vai partir, nós acreditamos, é o Senhor que está falando, e depois vai voltar para nos levar contigo. Tudo bem. Quais são os sinais? Jesus disse alguns sinais, não vamos detalhá-los nesta aula especificamente, nós vamos ver alguma outra coisa relacionada aos sinais. É um sinal dos sinais. Calma, não vai ser confuso. Eu explico, vai ficar mais fácil no decorrer da aula de entender do que tentar compreender agora um sinal dos sinais sem um sinal dos sinais. A figueira foi utilizada por Jesus como uma ilustração, como uma espécie de sinal para os discípulos. Vamos ver o que Jesus disse para os seus discípulos. Aprendei, pois, esta parábola, esta comparação da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, se tornam verdinhos, macios, prontos para brotar, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, os sinais dos quais Jesus havia acabado de falar para os seus discípulos, sabei que ele, Jesus, o Filho do Homem, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse esta parábola aos seus discípulos e gerou ali algumas dúvidas. Jesus continuou explicando sobre os sinais da sua vinda, que havia terminado de explicar alguns, prosseguiu depois com outros sinais, alertando seus discípulos que era necessário eles estarem atentos a alguns eventos, alguns acontecimentos que teriam lugar no mundo. E os discípulos, interessados em saber quando isso aconteceria, Jesus não fixou um dia ou uma hora, ao contrário, disse que ele não sabia, nem mesmo os anjos,
mas unicamente o Pai. Talvez você me pergunte, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um? Não é uma trindade? Então, como que alguém sabe algo que o outro não sabe? Calma, eu vou discorrer sobre isso durante esta aula e espero que fique claro para você. Então, vamos falar sobre, dando sequência à aula, a parousia ou parúzia. Uma palavra grega estranha, talvez você não tenha ouvido esta palavra, que ocorre mais de 20 vezes no Novo Testamento. Vamos ao seu significado e o que ela tem a ver com esta parábola. Parousia ou parúzia é a segunda vinda de Jesus à Terra. A etimologia, a origem da palavra, vem do grego e significa volta, chegada, advento. Então, quando se fala sobre parousia ou parúzia, está se referindo à segunda volta de Jesus. A primeira, você já sabe, aconteceu há aproximadamente 2020 anos e a próxima, Jesus disse que não sabia, na condição de homem em que ele esteve aqui na Terra. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esta parousia. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, disse: porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos levados, seremos tomados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E conclui: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A volta de Jesus, a esperança na volta de Jesus, deve servir como consolo para cada um de nós. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam abatidos, passando por problemas, dificuldades, estavam tristes com todos os fatos que estavam acontecendo, com a morte de alguns irmãos. E o apóstolo Paulo disse: olha, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque Jesus voltará. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos tomados, teremos este corpo transformado e iremos ao encontro daqueles que já estão nos aguardando nas nuvens. E dali iremos com Cristo para o local que Ele nos preparou e estaremos para sempre com o Senhor. Então, a parousia é um motivo de consolo, de conforto, de todos os problemas, lutas e dificuldades que nós passamos nesta terra. A parousia é imprevisível. O momento exato e seu cumprimento só o Pai pode decretar. Quando Jesus estava para nos deixar após a ressurreição, os discípulos estavam curiosos sobre o momento em que Jesus ia restaurar o reino a Israel, quando Jesus ia estabelecer o seu reino na terra. E aí, Jesus respondeu para eles o que nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel, nesses dias, por estes dias? E disse-lhes Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus disse aqui aos discípulos que eles estavam querendo saber demais. Na verdade, os discípulos tinham curiosidade, porque Jesus os estava deixando. E eles queriam saber: Senhor, o Senhor vai voltar neste tempo? Ou seja, por estes dias?
Estarei vivo ainda quando o Senhor retornar? Jesus respondeu somente que não cabia a eles saberem o dia ou a hora, os tempos que Deus estabeleceu de acordo com a sua soberana vontade, mas cabia a eles observar. Cabia a cada um individualmente a observação dos fatos que sucederiam, que viriam sobre a terra. Veja só que interessante. A frase, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa frase foi dita por Jesus. Ela indica que o conhecimento perfeito de todos os membros da deidade, Pai, Filho e Espírito Santo, era parte daquilo que Jesus voluntariamente se absteve de usar durante o seu ministério terreno. Então vamos lá, é uma situação que eu tive uma certa dificuldade em compreender, até que eu aceitei. E aceitei pelo seguinte, vamos lá. Jesus disse que ele não sabia o dia e a hora. Jesus disse que ele e o Pai eram um. Jesus não mentia. Então vamos lá, se ele e o Pai são um, não há motivo para duvidar, foi Jesus que disse. Se Jesus também disse que o dia e a hora, ele, na condição de humano, também não sabia, não há por que duvidar. Se Jesus nunca mentiu, é porque ele sempre falou a verdade. Óbvio do óbvio. Então não há motivo para duvidar. Há algumas coisas que são difíceis de compreender. Tem coisas que eu não preciso entender pormenores para saber que é verdade ou não é verdade. Muitas vezes, como humanos, queremos questionar Deus, como que Jesus, que era o Filho de Deus, dizendo que ele e o Pai eram um, disse que ele não sabia a volta dele a esta terra. Sim, ele não sabia. Por quê? Porque ele não sabia. Como? Poxa vida, você quer saber como isso, como aquilo? Por acaso, quando você entra em um elevador e aperta o botão, você quer saber como ele foi construído? Como funciona o mecanismo que te leva do chão até sei lá qual andar? Você quer saber como funciona o sistema eletrônico? Como que funciona o comando numérico? Como que funciona? Como que funciona? Como que funciona? Interessante. Você entra no carro, liga e não fica se perguntando como que esse carro ligou. E você nem é mecânico. Você quer saber algumas coisas sobre Deus que bem poderiam aguardar um pouco? Faça o seguinte, quando você chegar ao céu, pergunte para Jesus como que ele e o Pai eram um e ele não sabia o dia e a hora. Não sabia o dia e a hora na condição humana. Creio eu que hoje não existe mais este problema de Jesus saber ou não saber quando ele virá. Tenho para mim que sim, ele sabe. Está hoje vivendo apenas em espírito. Jesus não vive mais na carne. Não está mais entre nós na carne. Não voltará mais a habitar em um corpo carnal. A missão dele já foi cumprida. Tudo bem? Então, prosseguindo na aula de hoje. São Pedro, apóstolo Pedro, Pedrão para alguns, adverte em sua segunda carta universal: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação, com um apelo a vocês acordarem para isso. Acordem o ânimo de vocês. Eu quero que vocês despertem o ânimo de vocês de maneira sincera, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. O apóstolo Pedro quer despertar os irmãos, o ânimo dos irmãos de maneira sincera. Quer despertar, quer chacoalhar no sentido de pôr para cima, de dar um up. Ele quer despertar os irmãos para este acontecimento.
sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos, seus próprios pecados, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, o acontecimento mais esperado de toda a criação, muitas pessoas começariam a dizer que Jesus volta o quê? Alguns ainda ignorantes dizem: Jesus voltar? Se voltar, vão crucificar de novo. Jesus não vai voltar. Bom, é o que pensam alguns, é o que dizem alguns. Estão errados. O apóstolo Pedro, São Pedro, Pedrão já disse: olha, nos últimos dias surgirão pessoas dizendo: essa história da vinda de Jesus é história da carochinha, é lenda, isso é uma fábula que contaram e os tontos dos cristãos acreditam nisso. Falavam a mesma coisa de Noé. E olha o que aconteceu. Prosseguindo a aula de hoje. A questão não é se acontecerá a volta de Jesus, é quando acontecerá. E Jesus disse para os seus discípulos aproximadamente quando. Ele deu a ilustração da figueira. Vamos ver o que ele disse. Aliás, vamos ver um pouco sobre a figueira. É uma das árvores mais comuns na Palestina. Seu florescimento é proverbialmente conhecido como um sinal certo da chegada da primavera. Aqui nós temos uma foto de uma figueira que está, neste caso, seca. Exemplo de uma figueira seca. Vamos ver a figueira com um ramo tenro, já começando a brotar. À esquerda eu tenho um raminho começando a brotar. À direita, já as folhas aparecendo. E agora eu quero colocar para vocês a próxima fase da figueira. Os figos começando a nascer e os figos maduros. Jesus deu o exemplo da figueira. Vamos lá. Voltando um pouquinho. A figueira. Qual é o significado da figueira apresentado por Jesus? A figueira significa... Não significa Israel. Então a figueira representa a igreja de Jesus que está preparada para o dia da sua volta? Não, também a figueira não representa isso. Então, o que a figueira representa? A figueira é uma árvore. Estou brincando, mas é uma árvore de verdade. E por que Jesus usou o exemplo da figueira? Porque era a árvore que talvez estivesse mais perto dali. Não, mas a figueira representa a nação de Israel em várias passagens. Mas aqui não representa. Simples. E como eu sei que não representa a nação de Israel nesta passagem? Vamos em uma passagem paralela. Lucas, capítulo 21. Lucas, versículo 21, versículo 20. O apóstolo Mateus escreveu sobre a parábola da figueira, onde nós lemos. E Lucas, o médico amado, doutor Lucas, ele também escreveu sobre esta parábola. Lucas escreveu um outro detalhe que Mateus deixou de lado, que não é tão importante para o entendimento daquilo que Jesus disse através desta parábola. Lucas acrescentou o seguinte: e disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores.
Então a figueira aqui não representa Israel. A figueira é simplesmente uma árvore como outra qualquer. Como eu já disse, talvez a figueira estivesse mais próxima e Jesus usou a figueira para falar: olha, está vendo a figueira? Quando os seus ramos se tornam tenros e começam a surgir folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, um evento está acontecendo antes de um outro que vem em seguida. Primeiro, a figueira. Os ramos se tornam tenros, se tornam verdinhos, começam a surgir folhas, flores e, por fim, o fruto. Em seguida, vocês sabem que vem o verão. Não é mistério para ninguém isso. Então, pessoal, entendam o seguinte: da mesma forma que a figueira, quando começa a mostrar suas flores, sua folha, flores e depois o fruto, vocês saibam que o verão está próximo. Talvez os discípulos pensassem: isso é óbvio, nós sabemos. Então, apliquem isso à segunda vinda de Jesus. No caso, Jesus dizendo a eles: a minha segunda vinda. Quando vocês virem que alguns sinais começarem a acontecer, é porque eu estarei próximo às portas. Eu estarei nos dias de retornar a esta terra. E que sinais são estes? Não é objetivo desta aula focar sobre os sinais da vinda de Jesus, mas são os sinais que ele havia acabado de falar para os seus discípulos. Em uma outra oportunidade, veremos isso de maneira pormenorizada. Mas, resumidamente, fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, falta de amor, crescimento da iniquidade, o pecado se tornando como comum no dia a dia das pessoas e muitas pessoas despercebidas. Jesus disse para nós estarmos apercebidos sobre os acontecimentos que sucederiam, aliás, que precederiam, que viriam antes da sua chegada a esta terra. E Jesus usou esta parábola da figueira para chamar a atenção dos seus discípulos e de todos os cristãos e de todas as pessoas e de toda a humanidade, de todas as épocas. Jesus disse: está vendo esta figueira e todas as outras árvores? Pois bem, quando elas começam a florescer, é um indicativo de que o inverno já está passando. O inverno muitas vezes representa tristeza, frieza, falta de comunhão com Deus, figuradamente falando, de algumas pessoas, um afastamento, um esfriamento também. Inverno, esfriamento, tem tudo a ver. Mas que alguns sinais começariam a acontecer. E estes sinais eram indicativo de que o tempo ia esquentar, que o verão estaria próximo. Para muitos o tempo ia esquentar realmente. A coisa ia começar a ficar mais difícil, a situação ia ficar mais apertada. Mas Jesus disse que nós deveríamos observar os sinais dos tempos para estarmos apercebidos e estarmos preparados para que a sua volta não nos apanhe de surpresa. O verão, ele é considerado uma estação que provoca felicidade nas pessoas. É interessante. Cientificamente, isso é explicado pela exposição maior ao sol, que provoca a produção de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo nosso humor. Olha que interessante. O sol traz alegria. Jesus disse que quando virmos os sinais acontecendo, era para sabermos que a sua volta estava próxima. Quando aquela figueira e todas as árvores dão os seus frutos, significa que o verão está próximo. O verão é uma estação que produz alegria. A volta de Jesus vai produzir muita alegria. Para alguns, tristezas, mas ainda há tempo de você ter alegria com a volta de Jesus. Ele não voltou ainda.
Essa afirmação foi apresentada por meio de pesquisa quando a New Scientist, revista científica que apresenta semanalmente as novidades de diversas áreas da ciência, em 2003 publicou que o Sol é motivo de felicidade. Vamos lá. Então, o verão é uma estação de alegria. O Sol é motivo de felicidade. Da mesma forma, a volta de Jesus vai ser motivo de felicidade para muitas pessoas e pode ser inclusive para você. Há pessoas que estão preocupadas com a volta de Jesus. Não há motivo para se preocupar, há motivo para se preparar. E como acontece esse preparo? Vamos à conclusão e eu vou falar mais algumas palavras sobre isso. Conclusão. Jesus disse para estarmos apercebidos. Apercebido. Adjetivo ou qualidade, como nos foi ensinado lá atrás. Significa aparelhado, abastecido, preparado, prevenido. Jesus disse para nós estarmos preparados, prevenidos para a sua vinda. Talvez você diga, mas é assustador, eu não estou preparado. Jesus, enxergando que alguns dos seus discípulos, talvez você, eu em algum momento, teu vizinho, teu irmão de igreja, fiquemos assustados com os sinais que precederiam, que viriam antes da volta de Jesus, foi-nos deixada a seguinte mensagem pelo próprio Jesus. Jesus disse para não nos assustarmos. Ele disse, e ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. E Lucas diz, e quando ouvirdes de guerra e sedições ou rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Se Jesus está dizendo para nós não nos assustarmos, é porque a olhos nus haveria motivo para nos assustarmos. Ninguém pede para outra pessoa não ter medo se não existe um motivo para ter medo, ou seja, se aquela situação não produz um medo. Se Jesus disse para nós não nos assustarmos, é porque a situação que vem sobre o mundo, ela é assustadora. Mas Jesus disse, há um motivo para vocês não se assustarem. E que motivo é esse? Ele está pedindo para que você não se assuste, mesmo diante de coisas assustadoras. Pode parecer contraditório isso, mas não. Veja que interessante que um anjo falou às mulheres que foram procurar Jesus Cristo. Porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. As mulheres chegaram ao sepulcro de Jesus, quando da ressurreição, e chegando ao sepulcro, encontraram ali um rapaz distinto, bem apessoado. Não estava sentado de perna cruzada, lixando a unha, não. Era um anjo que chegou ali e estava aguardando aquelas mulheres irem até aquele local para dar a notícia a elas de que Jesus havia ressuscitado. E o anjo disse, calma, não se assustem. Por que o anjo disse, não se assustem? Apesar da visão ser assustadora, que colocaria muitos a correr, o anjo disse, calma, calma, não há motivo para vocês se assustarem. Eu sei que vocês buscam a Jesus, o Nazareno. Aquele que foi crucificado, ele ressuscitou. Aquelas mulheres não tinham motivo para se assustar. Aquele anjo não estava ali para lutar contra elas. Não estava ali para ferir ou fazer qualquer mal. Por quê? Elas tinham um propósito em seu coração. Elas foram até lá atrás de Jesus. E
Hoje, quando nós nos dispomos a buscar Jesus, nós não temos motivo para temer. As palavras de Jesus passam a ter um novo sentido em nossas vidas. Quando Jesus diz para não nos assustarmos, nós sentimos uma paz em nosso coração. Essa paz que Ele nos dá, essa paz que nós adquirimos quando nós buscamos a Jesus Cristo. Se você busca Cristo, Ele entra em teu coração levando a paz que só Ele tem. Então, abra o teu coração, se dedique a buscar Cristo, buscar conhecer Cristo, ler mais a palavra de Deus, participar dos cultos presenciais, se não for possível na igreja onde você congrega, nos cultos online, mas busque a Cristo, se prepare, porque se você fizer isso, você não tem com que se assustar. Os sinais que virão ainda a esta terra são assustadores, mas Jesus diz que não é para aqueles que o buscam se assustar, porque próximo está o verão. E era o que tínhamos para hoje. Deus abençoe a cada um de vocês, tenham uma excelente semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus.